Aí, ficou bonito assim, parece uma coroa. Foi? Começou. Olá, pessoal, tudo bem? Vou esperar vocês entrarem para fazer a introdução dessa live. Eu nunca sei fazer nessa parte da live. Bem, enquanto eu espero vocês entrarem, eu vou falando. E aí, pra quem vai ver essa live depois fica esse tempinho preenchido, né? Boa tarde, Caroline. Olá pra todos. Bom, hoje, como a gente combinou ontem, eu vou fazer mais uma live sobre mitos e verdades a respeito do cultivo de orquídeas, mas também falando no geral sobre o cultivo de plantas, o cultivo de... sobre a estrutura dos vegetais no geral, porque o que se aplica às orquídeas também se aplica na maior parte às plantas. As minhas lives, para quem não me conhece, costumam ser mais técnicas, eu falo menos da parte prática sobre o cultivo, eu falo mais sobre a parte técnica, sobre a parte dos detalhes, sobre a parte da ciência, sobre a parte da biologia. Então, se você tem dúvidas sobre adubação, sobre plantas, sobre enraizamento, floração, isso é com a minha mãe. Mas se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre biologia, um pouco mais sobre ciência, eu recomendo você ficar nessa live, porque vai ser muito gostosa, assim como foi a de ontem. Oi, gente. Oi, Regia. Oi, Laura. Oi, Marlise. Oi, Ana. Oi, Sandra. Oi, Elizabeth. Boa tarde para todo mundo. Bom, vamos começar com o primeiro tema de hoje. Eu tô olhando pra cá porque o meu computador tá ali. Ontem também eu tava com a minha colinha pra eu ter direcionamento do que eu vou falar, porque é bastante coisa. Bom, então já tem uma quantidade boa de pessoas. Oi, Renata. Oi, Ivone. Oi, Sueli. Eu vou começar. Oi, Camila. Tudo bem? Bom, o primeiro tema da live de hoje é o seguinte: mito ou verdade? Eu quero que vocês me falem agora nos comentários. A planta dentro de casa, como essas aqui, não precisam de adubo. Vocês acham que essa frase é um mito ou é uma verdade? Que plantas dentro da casa, dentro de um vaso, elas precisam de adubo? Vamos ver o que vocês acham. Esperar um pouquinho. Oi pra todo mundo, boa tarde. Boa tarde a todos. Como tá o dia de vocês, gente? Acho que tá com um pouquinho de atraso, né? Infelizmente na internet é assim. Vou repetir a pergunta pro pessoal que entrou agora. Vocês acham que plantas de cultivo caseiro que a gente tem em casa, em vasos, precisam de adubo ou não? Que elas precisam de adubo, é um mito ou é uma verdade? Bom, mito, elas precisam de adubo, mito. Então, vocês já estão bem sabidos. Então, talvez eu nem precisava falar pra vocês que é um mito, mas eu vou explicar o porquê, pra ficar bem claro, pra vocês saírem daqui sem nenhuma dúvida. Vocês são muito inteligentes, vocês já sabem, né? Com certeza vocês já sabem, vocês adubam suas plantinhas super bem aí na casa de vocês, com certeza. Só que hoje eu tô aqui pra explicar o porquê. E eu sei que tem gente aqui na live que não tá comentando, mas que talvez ache que isso é verdade, que a planta não precisa de adubo. Bom, eu vou começar explicando alguns termos. Eu vou ler aqui uma definição de um site de agropecuária sobre o que é adubação, para a gente ter uma base da onde partir. A solução do solo é o compartimento de onde a raiz retira ou absorve os elementos essenciais. Quando a fase sólida, que é a matéria orgânica mais os minerais do solo, sais minerais, não consegue transferir para a solução do solo quantidades adequadas de um nutriente qualquer, é necessária a aplicação de fertilizante que contém um elemento em falta. Isso significa que a prática da adubação consiste em cobrir a diferença entre a quantidade de nutriente exigida pela planta e a quantidade fornecida pelo solo. Isso é adubação. Quando o solo
não consegue fornecer naturalmente para a sua planta o que ela necessita, certo? Aqui tem uns termos que eu já vou começar explicando. Fase sólida é a terra. É a terra, é o substrato, são as pedras, são os minerais, são os sedimentos, isso é a fase sólida. Solução do solo é a água com os minerais, os nutrientes dissolvidos. Isso é a solução do solo. Então a fase sólida tem as terra, pedras, minerais e ela libera esses minerais na água e eles se dissolvem nessa água e eles são absorvidos pela planta. Gente, meu cabelo tá aqui, ele tá preso. Desculpa, eu achei bonitinho seu comentário, Aparecida tá aqui. Nisso a gente parte para os nutrientes necessários para a planta, porque se tem necessidade de adubação, significa que a planta necessita de alguns nutrientes para sobreviver, para se manter viva. Existem dois critérios de essencialidade. O critério direto, que a planta, o nutriente participa diretamente de alguma reação dentro da planta. Ele está diretamente envolvido com alguma reação que essa planta faz. Ele participa da fotossíntese, ele participa do crescimento, ele participa da emissão de folhas, ele participa da emissão de flores, ele participa da respiração. Esse elemento participa de processos que são essenciais e indispensáveis para a vida da planta. E tem os indiretos, que eles atuam na planta, mas de uma forma que não é dentro dela, não é nas reações que ela faz, ela não usa ele. Ele está ali no meio, mas ele não está diretamente envolvido. Que é, se não tem esse elemento, a planta não vai bem, apesar dela não usar ele em suas reações químicas, em seu metabolismo. O conjunto de reações químicas de um organismo se chama metabolismo. Então, mesmo que esse elemento não seja utilizado no metabolismo da planta, a ausência dele faz mal para ela. O elemento não pode ser substituído por qualquer outro, ou seja, ele tem que estar ali, você não pode trocar por outra substância. Ou o elemento deve ter um efeito direto na planta e não somente alterar o ambiente em que ela está. Então eu vou dar um exemplo. Existem alguns elementos que são importantes para a vida da planta, mas que não são considerados nutrientes essenciais. Que, por exemplo, o sódio, silício, cobalto, níquel, selênio e alumínio. Todos esses são essenciais para a vida da planta, eles precisam estar ali presentes, assim como a nossa, alguns desses. Mas eles não são considerados essenciais. Por quê? Vou dar o exemplo do cobalto. O cobalto não é necessário. Você não vai adubar sua planta com cobalto, mas ele precisa estar ali porque o elemento cobalto é essencial para a fixação do nitrogênio do ar pelas bactérias, não acredito que eu esqueci o nome, nitrossomonas. Então, existe um ciclo do nitrogênio no meio ambiente. Isso não tem muito a ver, mas eu vou explicar mesmo assim, porque conhecimento nunca é demais. O nitrogênio é muito essencial para as plantas. Em sistemas abertos, ou seja, uma floresta, no mato, um sistema aberto é que ele troca, ele não tem um limite, ele é grande, ele tem vários, não é só uma planta. É uma planta, são micro-organismos, são seres vivos grandes, são macaquinhos, passarinhos, são ventos, são chuvas, tudo isso é um sistema aberto, é um sistema que engloba a natureza, é uma coisa que não é exclusiva, não é só uma planta, é uma coisa grande, envolve tudo, envolve os animais, os micro-organismos, as forças da natureza, isso é um sistema aberto. Oi, Julie! Desculpa, gente, é a minha amiga de infância, fiquei feliz que ela veio me ver. Isso é um sistema aberto. Em um sistema aberto, existem bactérias que se chamam bactérias nitrossomonas. O que elas fazem? No ar que a gente respira, esse ar não é só oxigênio e gás carbônico. Esse ar contém muitos outros gases, principalmente 72% de nitrogênio, gás nitrogênio, N2. Também te amo. O N2. Esse N2, como vocês sabem, o N é do NPK, é o nitrogênio, ele é essencial para a vida das plantas. E ele precisa
Em sistemas abertos, que não existe adubação, ele precisa ir para o solo de alguma forma. Como que ele vai para o solo? Existem essas bactérias que pegam ele do ar, fazem uma reação química e o produto dessa reação química é o nitrogênio do solo. Basicamente é isso. E nessa brincadeira, se o cobalto não estiver no meio, esse nitrogênio não vai se fixar no solo, a planta não vai conseguir absorver esse nitrogênio e não teria vida naquela floresta. Mas, como ele não está diretamente envolvido com algum processo da planta, ele não é considerado um nutriente essencial. As plantas têm dois tipos de nutrientes essenciais. Os macronutrientes, que são os que são necessários em uma grande quantidade, que elas precisam todos os dias, que elas usam em muita quantidade, que são o nitrogênio, o fósforo e o potássio, o NPK, o cálcio, o magnésio e o silício. Enxofre, perdão, começa com S. Então, NPK, cálcio, magnésio e enxofre. A planta precisa desses 6 em uma grande quantidade. Elas usam isso muito, essencialmente. Elas precisam dele em um grande volume. E os micronutrientes, que é o boro, o cloro, cobre, ferro, magnésio, molibdênio e zinco. Ou seja, a planta também precisa desses micronutrientes, só que uma quantidade muito menor. É essencial? É. Só que aí uma quantidade bem pequenininha. Os macronutrientes normalmente têm uma porcentagem expressa em porcentagem. Então, se eu pegar, vamos supor, um vasinho de terra aqui, eu vou medir quanto tem de nitrogênio, cálcio, potássio em porcentagem. Ou seja, a cada 100 gramas dessa terra vai ter, sei lá, 15% de nitrogênio ou 20% de cálcio. Eu não sei a quantidade certa, é só um exemplo. Os micronutrientes são necessários em uma quantidade bem pequena, então eles são expressos em parte por milhão. Ou seja, a cada 1 milhão de quantidade da minha amostra, eu tenho tantas partes de cloro. Então, se eu tenho 1 milhão de gramas de terra, desses 1 milhão de gramas, eu vou ter 20 de cloro, 15 de cloro, 30 de cloro. Então, são partes muito pequenas. Eu deixei anotado aqui, os macronutrientes ocorrem em concentrações até 5.000 vezes maior do que os micronutrientes. É muita diferença. Então, a única diferença entre um macro e micronutriente é a quantidade dele exigida pela planta para ela poder sobreviver. Então, o nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, a planta precisa muito, e esses outros que eu citei, a planta precisa de só um pouquinho. Seria como se a gente fosse comparar carboidratos e lipídios. A gente tem que consumir os dois para sobreviver, eles são ambos necessários. Só que nós precisamos de muito mais carboidrato do que a gente precisa de lipídios. Eles são ambos super importantes, super essenciais. Só que a gente precisa de muito mais quantidade de um do que de outro. Existem muitos fatores que influenciam qual tipo de planta necessita de qual quantidade, de qual nutriente. Isso varia muito de espécie para espécie, isso varia muito de ambiente para ambiente. Mas, no geral, para todas as plantas, esses são os macro e os micronutrientes, inclusive para as orquídeas, que a gente sempre fala que tem que ter NPK no seu adubo. Você tem que adubar com algum tipo de NPK, pelo menos. É o mínimo que essa planta precisa. Tá. Eu já falei o que é um sistema aberto, que é um sistema que engloba não somente a planta, mas também todos os micro-organismos naquele sistema. Um sistema, gente, é uma amostra. É quando você pega um pedaço de alguma coisa e você fala que aquilo ali é um sistema. Então, por exemplo, a cidade é um sistema. A minha casa é um sistema menor dentro desse sistema grande. Então, o planeta Terra é um sistema. Uma floresta dentro do planeta Terra é outro sistema. Então, por mais que eles funcionem um dentro do outro, cada um tem uma sua forma única de interagir. Então,
Um sistema aberto, como uma floresta, como, vamos supor, um litoral, como dentro do oceano, porque no oceano tem muitas algas, que apesar de não serem plantas, são muito semelhantes às plantas. Um sistema aberto engloba as plantas, os fungos, as algas, porque tem alga fora do mar também. Engloba os seres, né, os animais, os insetos, as bactérias, os vírus, tudo. Engloba as forças da natureza, engloba vento, engloba chuva, engloba tempestade, engloba tudo. Isso é um sistema aberto. Por quê? Eu vou explicar antes a diferença de sistema aberto para um sistema fechado. Um sistema fechado é um sistema removido da situação natural. Então, essa planta nesse vaso é um sistema fechado. Por quê? Porque não existe abelha para fazer polinização, não existe animais para comer o fruto que ela faz, não existem as mesmas bactérias que existem na floresta para fazer o processo de fixação do nitrogênio, por exemplo. Você troca essa terra a cada 6 meses. Não dá para uma bactéria nitrossomona se sustentar nesse ambiente. Não tem todas as mesmas bactérias, não tem matéria morta. Porque, para quem não sabe, a floresta amazônica, por exemplo, se não fosse pela própria floresta, a floresta amazônica não existiria. Por quê? O que isso significa? Ao mesmo tempo que tem aquelas árvores enormes, vive caindo folha daquelas árvores, folha morta. Essa matéria morta se decompõe e vira adubo para aquelas árvores grandes novamente. É um sistema que se mantém, é um ciclo fechado. Por isso que você desmatar a Amazônia é tão perigoso. Porque a partir do momento que você tira aquela matéria morta que está sendo gerada pelas árvores, não vai nascer mais nada ali. O solo não é fértil em si. O que torna o solo fértil é esse ciclo. É um ciclo que acontece só em um sistema aberto. Porque você tem animais mortos, querendo ou não, e fezes de animais, bactérias, micro-organismos, ventos, massas de ar, massas de água. Você tem muitos fatores que geram um ciclo ali dentro. Quando você pega um sistema fechado, como uma planta em um vaso, você não tem todos esses fatores. Você não tem os insetos, você não tem os animais, você não tem a maioria dos micro-organismos que existem na natureza, eles não estão presentes aqui. A terra, infelizmente, a terra que a gente compra para plantar as nossas plantas, nossas orquídeas, não tem como ser a mesma terra que você tem na natureza. Simplesmente não tem como. Aquela terra é suja, ela vem com muitos perigos. Essa terra tem que ser tratada para ser vendida para você. E por mais que ela fosse, que você pode ir lá na Amazônia, pegar um balde de terra e plantar a sua plantinha lá e nunca mais adubar, ela vai morrer. Ou se não morrer, ela vai definhar. Isso não tem como impedir, gente. Por quê? No sistema fechado, como não tem todos esses outros seres vivos, todas essas outras forças agindo sobre esse vasinho de planta, todo nutriente que está ali vai ser sugado pela planta, o pouquinho que tinha vai ser sugado pela planta, e essa planta não está morrendo. A sua orquídea não está morrendo, ela está viva. E, ou seja, não vai cair folha morta, não vai cair bichinho morto, não vai ter fezes de animais para servir de adubo. E aquela terra, que podia até ser muito fértil, ela vai se exaurir ao longo do tempo. E em um período de tempo muito curto. Eu diria, tipo assim, 1 mês, no máximo, iam se exaurir os recursos de macronutrientes, pelo menos, de um vaso como esse aqui. Isso não se sustenta, não dá para manter. Por isso que em um sistema fechado, como um vaso, é tão importante você adubar. Porque assim, tem muita gente que fala que você não precisa adubar. Se ela tá viva na natureza, ela vai ficar viva dentro da sua casa. Mas eu espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês por que essa situação é tão diferente. Porque em um sistema aberto, na natureza, na floresta, você tem animais, você tem insetos, você tem chuva, você tem vento, você tem um monte de fatores que geram um ciclo. É um ciclo de vida. Uma orquídea num vaso, uma planta num vaso, não vai ter esse mesmo ciclo. É diferente, por exemplo, tem muita gente que dá o exemplo de mas eu tenho uma orquídea na árvore lá na frente de casa, ela tá bem. Não é uma situação muito mais próxima da natureza? Não tem vento, não tem passarinho pousando ali, não tem inseto passando por ali,
Tem muito mais coisas do que uma planta que a gente deixa dentro de casa, gente. É muito diferente, muito diferente. O solo se exaure, todos esses nutrientes que estavam no solo, a planta vai usar e ela não vai devolver. Ela não vai devolver. Porque ela já usou. Aquele nitrogênio, aquele cálcio, aquele potássio, aquele fósforo que ela pegou do solo, ela não vai devolver depois. Ela usou para fazer uma folha, ela usou para fazer uma flor, ela usou para fazer uma raiz. E essa raiz, essa folha não vai morrer tão cedo. Orquídeas duram em média 20 anos, se bem cuidadas. Ela não vai devolver esses elementos para o solo. Por isso que é essencial a adubação. Porque em um sistema fechado, sem insetos, sem micro-organismos, sem esse ciclo da vida, esses nutrientes não vão se repor. Não sei se vocês já ouviram falar, mas na agricultura é muito comum a rotação de culturas. Porque vamos supor, eu tenho um solo, eu sou uma agricultora, eu tenho um pedacinho de solo, que é esse mouse aqui. Eu só planto milho nesse mouse. Vamos supor que onde é vermelhinho é onde tem bastante nutriente. Aí eu plantei milho. E a planta do milho suga muito, muito, muito nitrogênio. Vamos supor, um exemplo. Tem muito milho aqui. Esse nitrogênio some. A planta, você colheu aquela planta, ela nem morreu depois, você tirou, aquele solo agora está infértil. Ele está estanque, ele não tem mais o nutriente que o milho precisa. Então o que a empresa, o agricultor vai lá e faz? Agora ele planta soja. Ele planta soja, e agora tem bastante nitrogênio de novo. E ele planta milho, aí ele planta soja, ele planta milho, ele planta soja. Porque o solo não é capaz de sustentar tanta vida artificial assim. É muito diferente você pegar uma planta. Por isso também que não é recomendado você tirar uma planta da natureza. Porque aquela planta está acostumada com uma certa quantidade de nutrientes, uma certa quantidade de vento, uma certa quantidade de chuva, e aí você vai lá e tira ela daquele habitat natural. Não importa o quão bem você adubar, ela vai passar por um momento muito difícil. A gente tem que lembrar que as plantinhas são seres vivos. São seres vivos. É a mesma coisa que, vamos supor, a gente mora aqui no Brasil. E o Brasil é um país perfeito? Não. Mas eu gosto do meu país, eu sou muito feliz aqui, eu tenho minha vida aqui. E aí alguém me tira, contra a minha vontade, e me leva lá pra Europa. Pode até ser um lugar melhor? Pode, mas eu não vou sentir falta da minha condição, que eu nasci, que eu vivi. É a mesma coisa com plantas da natureza. Por isso também que na agricultura, essa live de hoje, as fontes vocês vão ver que a maioria são de faculdades ou de sites de produção industrial relacionados à agricultura. Porque isso aqui é muito relevante na agricultura. Porque você está produzindo uma cultura que é muito específica e o solo se exaure. Aquilo ali não é na natureza. E esse solo vai ficando sem nutrientes ele vai se tornando infértil e chega num ponto que você tem que adubar aquele solo. Lembra que eu expliquei o que é adubação? Adubação é você suprir um nutriente que está faltando no solo. Você tem que adubar porque está faltando. É muito diferente, muito diferente. Às vezes a gente passa em parques e vê aquelas orquídeas lindas naquelas árvores penduradas, e você pensa, nossa, mas por que essa aqui na árvore tá indo tão bem e a minha lá em casa não tá? Gente, é um habitat completamente diferente. As orquídeas nasceram lá na Ásia, em um lugar extremamente quente, extremamente úmido, com sombra de floresta, porque as árvores... Tem as árvores grandonas e as orquídeas ficam penduradas nessas árvores grandonas. As folhas dessas árvores fazem sombra, certo? E tem muita chuva, tem muita umidade ambiente, tem vários passarinhos passando, fazendo cocô naquela planta, que querendo ou não, gente, isso é uma fonte de adubo incrível. Ácido úrico de passarinho é uma fonte top de nitrogênio, de N, né, do NPK. Então, isso faz muita diferença. Muita diferença. E quando você tira essa planta que evoluiu por milhares e milhares de anos e você coloca ela em um... E eu não tô dizendo que isso é errado.
Isso não é uma coisa negativa. Eu acho muito importante a gente ter nas nossas casas plantinhas, porque alegra a nossa vida. E a gente, querendo ou não, na nossa sociedade atual, a tendência é ter cada vez menos plantas. E quando a gente mantém essa vida na nossa casa, a gente tá preservando a natureza. De uma forma diferente, porém tá preservando. E por mais que seja uma forma diferente, a gente tem que cuidar dessas plantas corretamente. Não adianta tirar elas de um ambiente e largar. A gente tem que cuidar. Tem que cuidar. E é por isso que a adubação é tão importante. Resumo da ópera. Em um sistema fechado, como um vaso, os nutrientes que aquele solo oferece serão exauridos, e é por isso que nós temos que fazer a adubação, que é suprir os nutrientes que estão em falta para manter essa plantinha viva, para mantê-la saudável. E plantas que estão na natureza, em um sistema aberto, onde há muitos animais, muitas forças da natureza mantendo um ciclo de vida, esse ciclo não existe em um sistema fechado. Por isso que plantas que estão em árvores, em parques ou na casa de alguém, você pensa, nossa, mas tá tão bonita, você põe adubo? Não, mas também ela tá numa árvore, às vezes em um clima quente e úmido. Vamos supor, eu tenho uma fal aqui na minha árvore, e aí no verão, úmido, quente, chove um monte, minha planta tá bombando. Bateu o inverno, pelo menos aqui de Maringá, seco, esturricado, quero ver essa fal sobreviver. Ela vai ficar seca, se ela não morrer, ela vai passar por um momento muito difícil. E ela não vai dar uma floração tão bonita, ou ela não vai estar tão saudável, porque isso que é mais importante nas plantas. Não é tão importante a flor, gente. A gente tem que se preocupar com a saúde das plantas. A saúde delas. A adubação não é para dar flor. É um ser vivo na sua casa. Pense na saúde, na nutrição desse bichinho. É um ser vivo. É muito importante a gente dar saúde para esses seres. Por mais que eles estejam vivos, que nem a gente falou na live de ontem, eles podem não estar na melhor saúde deles. Gente, alguém tem alguma dúvida antes de eu ir para o próximo mito ou verdade? Vamos ver, vou ler os comentários de você agora. Que bom que vocês estão gostando, gente, que bom. Eu espero que realmente tenha ficado bem claro para vocês. Fico muito feliz mesmo. É por isso que aqui tem muita cana e entre uma safra e outra eles colocam calcário. Exatamente. Calcário é cálcio, é CaCO3. Eles precisam repor esses nutrientes para poder continuar com a agricultura, porque as plantas em um sistema que não tem um ciclo de vida acabam exaurindo essa terra. Exatamente. Obrigada, gente. Eu fico muito feliz que vocês estão gostando. A mesma coisa a gente trabalhar o dia todo e não se alimentar. Exato. É a mesma coisa com o ser humano na natureza. Por que a gente tem que fazer tanta plantação para sobreviver? Porque a gente mudou a natureza a ponto de ter gente demais. E essas pessoas demais acabam exaurindo os recursos naturais. Zoraide, a venda do Fertiliza pelo site continua por enquanto, por ser uma entrega, por a gente estar tomando muito cuidado ao orquidário, muito cuidado mesmo, estamos tomando muita precaução, a gente está continuando com os envios, mas qualquer orientação do governo, a gente vai cessar as atividades se for necessário, pela saúde, pela importância da situação. Por enquanto, está continuando sim. Gente, ficou esclarecido? Vocês gostaram dessa parte? Eu vou pro próximo mito ou verdade. Mentira, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Eu vou falar rapidinho para puxar para a minha live dos fungos micorrízicos. Uma coisa muito interessante que eu vi em um desses sites de agricultura foi que a gente sempre fala do Fertiliza, né? Que é porque o Fertiliza tem os fungos micorrizas, os fungos que fazem associação com as raízes das plantas. Você pensa, nossa, esses fungos fazem muito bem para as orquídeas. Mas olha isso aqui. Eu vou ler para vocês um excerto se eu não me engano, é de uma faculdade. Tem 2 links que eu usei para fazer essa live. Eu vou ler aqui para vocês. As raízes da maioria dos vegetais apresentam uma associação peculiar com determinados fungos, que desempenham um importante papel na nutrição dessas espécies. Tais associações são denominadas micorrizas, associação fungo-planta.
uma micorriza é uma associação simbiótica. Simbiótica significa que faz muito bem para os dois lados, é uma relação de todo mundo ganha. Isso que é simbiótica. Entre um fungo não patogênico, ou seja, um fungo que não causa doenças, é um fungo do bem, e células de raízes jovens, particularmente entre as epidérmicas e corticais. O fungo recebe nutrientes orgânicos, como os carboidratos, como a glicose da seiva elaborada das plantas, e, em contrapartida, melhora a capacidade das raízes de absorver água e nutrientes minerais do solo. Gente, isso não fui eu que escrevi. Isso aqui tá escrito exatamente como eu falei, eu não lembro qual, eu acho que é da faculdade, em uma dessas fontes aqui. Gente, não é só as orquídeas, é a maioria dos vegetais. E por isso que é tão importante. Vocês acham que essa terra que a gente compra para plantar as nossas orquídeas já vem com os fungos micorrízicos? Não é fungo micorriza. Micorriza é o nome da associação. Os fungos micorrízicos, o nome certo é fungo micorrízico arbuscular. São os fungos micorrízicos que ajudam as plantas a irem tão bem na natureza. E a terra que a gente compra, da mesma forma que ela não vem com os nutrientes, ela também não vem com fungos micorrízicos. E ela não vem com as bactérias nitrossomonas, essa terra não vem com esses micro-organismos que são essenciais para a vida da planta. Por isso que a gente tem que adubar. Gente, é essencial. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu quero falar muito do fertilismo em uma live que eu vou fazer essa semana. Calma que passou alguém. Mas, só uma cerejinha em cima do bolo nessa live, que os fungos também são essenciais para adubação. Não entendi muito bem o que você disse. Está sendo vendido o Fertiliza sim, Maria Olívia, ainda está. Caso haja alguma, porque a orientação do governo foi tudo que é em pessoa deve parar, mas tudo que é delivery, tudo que é entrega pode continuar. Então nós estamos continuando. Caso o governo fale que não, tem que parar tudo geral, aí vamos cessar tudo mesmo. Mas por enquanto tá vendendo. Bom, eu não vou explicar sobre adubação aqui nessa live. Se você está com dúvidas sobre como adubar a sua planta, a gente pode... A Ju, que ela, minha mãe, ela entende mais disso. Eu sei da parte técnica, eu não sei da parte prática. Mas a gente tem muitas lives sobre isso, tem muitas lives aqui na página e no grupo sobre esse tema. Tem inúmeros vídeos no YouTube sobre adubação. Então, se você tem essas dúvidas, eu recomendo muito que você veja esses vídeos, porque eles não vão tirar só uma dúvida específica. Eles vão te ensinar tudo sobre adubação para você já ficar um expert em tudo e você não vai ter mais nenhuma dúvida. Vou pro próximo tema. Mamãe, você traz uma aguinha pra mim? Obrigada. Próximo mito ou verdade. As plantas podem ficar na chuva. Plantas de sistema fechado, plantas de vaso, como a gente tem. Plantas podem ficar na chuva? Comentem aí, o que vocês acham? Socorro. Eu preciso de adubação aqui, por favor, rega. A Ivone falou assim, Ju, dá água pra Maju. Claro que eu não posso fazer em cena, eu estou começando para ver um choque. Gente, eu vou repetir, hein? Vocês acham que a planta pode ficar na chuva? Hello. É um mito ou verdade? É mito ou verdade que eu fico descabelada da Ju? Eu acho que é verdade, mãe. Esse mito eu não tenho como... Esse aí não tem jeito. Não tem jeito. Né, amor? Impossível. Vou deixar aqui atrás. Vamos ver. Eu acho que sim, algumas não. Pode, eu acho que sim, eu acho que podem. Depende do tempo que for ficar. Acho que sim. Sim, com certos cuidados. Sim, pode. Muitos dias acho que não. Bom, vocês estão dando respostas muito... com boa drenagem, sim.
Vocês, como sempre, vocês já sabem a resposta, vocês são super sabidos nisso, vocês já sabem. Eu tô aqui pra explicar o porquê, os detalhes, pra gente não ter nenhuma dúvida e também pra gente entender um pouco mais do porquê das coisas. Eu sou muito chata com isso, eu gosto de saber o porquê, ir atrás do porquê, do que é aquilo, o que tá causando aquilo. Então, vocês já deram respostas muito corretas, muito esclarecidas. Eu quis estender um pouquinho esse tema para falar também um pouquinho sobre a água nas plantas, não somente sobre a chuva, né? Eu quis estender um pouquinho mais e explicar um pouco mais sobre o sistema das plantas. Bom, peguei aqui alguns dados, isso aqui é de um TCC, acho que é de biologia, tá o PDF, o link aí para vocês verem se vocês quiserem. É bem chato, tem umas coisas bem técnicas, mas foi de onde eu tirei essas informações que são muito legais. Oi, Mônica, não tem problema. A gente acabou de começar o segundo tema, depois você vê o primeiro. O conteúdo celular de água é superior a 90% na maioria das plantas. Ou seja, em uma célula, mais de 90% é só água. Gente, é muita coisa. Isso para células vegetais. Animais, de fungos, bactérias, é outro esquema. A diminuição do conteúdo de água abaixo de 75% em uma célula da planta pode gerar diferenças estruturais bizarras e a morte da célula. Olha a sombra da Maju combinando com a flor de Wanda lá em cima. Gente, é verdade, né? Pior que não foi nem de propósito, mas combinou. Em meio aquoso, ocorre a difusão e translocação de solutos na planta de minerais, solutos celulares e gases. Ou seja, essa frase tá cheia de umas palavras chatas, eu vou explicar uma por uma. Tá falando que em meio aquoso. Em meio aquoso significa que tem um soluto, algum mineral, algum nutriente, alguma coisa dissolvida na água. Lembra de ontem que eu falei que dissolvida é quando a coisa tá de mãozinha dada com a água. Não é que ela tá só lá no meio, ela tá de mãozinha dada. Onde a água for, essa coisa vai junto. Ocorre a difusão. O que é difusão? Difusão é a absorção da água pelas raízes e, consequentemente, desses nutrientes que estão dissolvidos de mãozinha dada com a água. Difusão e translocação. Translocação é quando já entrou e vai passar para outra parte da planta. Então, difusão ou absorção é quando entra pela raiz e translocação é quando passa para uma outra parte da planta. De solutos, os solutos são os minerais que estão dissolvidos ali nessa água. Na planta de minerais, como eu falei, os nutrientes. Solutos celulares, que é quando já entrou na planta. E gases, como por exemplo o O2 e o CO2, que também estão circulando ali dentro da planta em meio aquoso. Nunca é só o gás, sempre tem alguma água ali no meio. Como na transpiração, quem já viu minhas lives de transpiração sabe que a transpiração, a planta evapora aquela água e ao mesmo tempo ela faz a respiração, aquele gás sai. A água é um importante reagente ou substrato para reações celulares. O que é um reagente? Em química, existe o reagente, que é o que tem antes, e o produto, que é o que tem depois. Os reagentes vão se quebrar, vão se dividir, e eles vão se reorganizar e se tornar o produto. O substrato de uma reação é o meio em que ela ocorre. Então, o substrato é como se fosse um substrato de plantas mesmo. Não está diretamente envolvido na planta, mas é onde ela está. E é isso que é o substrato de uma reação química. A água, quando ela é substrato, ela não está participando da reação, mas é onde essa reação está acontecendo. Ela é o meio que estão aqueles reagentes e os produtos. A manutenção da turgência celular, que sustenta a própria morfologia de plantas. Ela mantém a turgência celular que sustenta a própria morfologia de plantas. Ou seja, turgência celular é a dureza. Vocês podem reparar que a nossa pele é molenga.
é bem molenga. Nós somos seres molengos, né? E uma planta não. Ela é firme. É bem firme comparado, né? Um tronco é super duro, é super firme. Isso se dá ao fato de que nossas células têm uma parede, tem uma membrana plasmática. Essa membrana, ela é maleável, ela é mole. As células vegetais têm uma parede celular além dessa membrana plasmática, ou seja, tem uma célula normal e em volta dessa célula com a membrana plasmática tem uma parede celular. Essa parede celular é feita de fibra, é feita de celulose estrutural e é dura. Só que ela é dura, só que ela tem que manter um formato. O que ajuda a manter esse formato? A água. A água é fonte de oxigênio molecular existente na atmosfera, que é produzido na fotossíntese, ou seja, sem água não tem oxigênio para a gente respirar. A água atua como um filtro para raios nocivos ao DNA, ou seja, tem o ar e o raio, né, uma onda, tá indo. Quando ele bate na água, a água faz ele diminuir de intensidade. E ele protege, porque quando você vê um raio muito forte no DNA, que a planta também tem DNA, gente, todo ser vivo tem DNA. Quando esse raio bate no DNA, ele pode matar o DNA. E quando mata o DNA, a célula morre. E, consequentemente, a planta morre. Então, a água é um filtro para esses raios nocivos. Eu não sabia disso, aprendi na minha pesquisa. E eu falei na live de ontem, a difusão da água, a absorção da água acontece por vários microcanais formados de proteínas que se chamam aquaporinas. Achei muito bonitinho esse nome, aquaporina. Bem, deixa eu pegar meu celular aqui que eu vou mostrar algumas imagens para vocês agora. Eu vou mostrar para vocês uma célula vegetal em meio isotônico. O que é isotônico? Tem a mesma concentração fora e dentro. Como que eu vou explicar? Aqui, ó, deixa eu pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui um controle e uma carteira. Esse controle tem uma concentração muito maior de branco do que a carteira. Tem muito mais quantidade na área do que na carteira. Isso é concentração. É a quantidade de alguma coisa que tem em um certo volume. Então, quando você coloca uma colherinha de sal em um copo de água e você compara com o mesmo copo de água, só que você colocou 10 colheres, o de 10 colheres, apesar de ser o mesmo volume de água, ele está muito mais concentrado, porque ele contém muito mais sal. Isso é concentração. Isotônico é quando a concentração fora e dentro é igual. Ou seja, no mesmo volume de água, tem a mesma quantidade de soluto, de partículas dissolvidas. A célula vegetal em um meio isotônico, ela troca a parede celular, não oferece resistência à entrada de água. Entra e sai a mesma quantidade de água. Essa é mais ou menos o que acontece quando a sua planta está sem rega, certo? Ela está absorvendo um pouquinho de água que está ali, mas ela também está perdendo essa água. Em plantas normais. Orquídeas são um pouquinho diferentes, eu vou explicar isso depois. Deixa eu pegar a imagem aqui. Ops. Essa é a imagem de uma célula vegetal em meio isotônico. Essas setinhas é a entrada e saída de água. Tá entrando e saindo a mesma quantidade. Nos dois. Acho que assim vai dar pra ver. Epa, assim tá bom. Ai. Tá entrando e saindo a mesma quantidade de água. Isso é o meio isotônico. A célula vegetal em um meio hipotônico. O que é hipotônico? É quando tem água demais. Quando tem muito menos partículas dissolvidas de um lado do que do outro. Quando o meio é hipotônico,
a diferença de pressão osmótica entre os meios intra e extracelular. À medida que a célula absorve água, distende a membrana celulósica e a célula se torna túrgida. É isso aqui, gente. Ou seja, como tem muito mais água fora, na natureza, a primeira lei da termodinâmica é basicamente o seguinte: se tem água demais fora, vai entrar para ficar isotônico. O objetivo é sempre se tornar isotônico. A água sempre vai da onde tem água demais para onde tem água de menos, certo? Por isso, por exemplo, não sei se vocês já fizeram isso, se você pegar um papel toalha e você botar uma gotinha de água embaixo, essa água vai se difundindo para cima, parece que é contra a gravidade, mas na verdade isso significa que ela está indo do meio onde tem menos água, que é do meio onde tem mais água, que é a gota, para o meio onde tem menos água, que é na folha de papel. Então, como fora da célula tem menos água, tem mais água do que dentro, a água começa a entrar, até que a célula fica túrgida, ou seja, ela está lotada de água, ela não consegue mais absorver nenhuma água. E a célula em meio hipertônico, que é a falta de água, essa não é tão relevante pra gente hoje, mas só para mostrar para vocês, ela fica magrinha, a membrana plasmática ela vai se recolhendo, porque ela perde muita água para o meio. A água está saindo de dentro e indo para fora da célula. Bom, vamos falar por que nas orquídeas é perigoso rega demais. A maioria das plantas tem um tipo de raiz que se chama, que cada aquaporina, cada um desses buraquinhos é como se fosse um canudinho. Então você coloca a água e a planta ela suga essa água para dentro. E se tiver pouca água fora, essa água é perdida. A raiz das orquídeas é diferente. A raiz das orquídeas tem velame. Velame é um tipo de célula que não tem canudinho. Ele é uma esponja. Ele absorve. Só que ao mesmo tempo que ele absorve, ele não gosta de perder essa água. Então a água que entrou vai ficar lá dentro. Isso que o velame faz. E ela não vai sair dali enquanto essa água não for absorvida pelo resto da planta e evaporada. Só aí vai entrar mais. Senão, vai ficar ali aquela água. A célula, o velame da orquídea, não consegue jogar fora essa água em excesso. Lembra que eu falei que ele foi evoluído por milhões de anos para sobreviver na raiz, no tronco da árvore? Como a chuva era um pouco escassa, o velame se treinou para absorver a umidade do ar. Por isso que é tão importante a umidade ambiente alta para as orquídeas, principalmente para as vandas, porque elas são raízes aéreas, elas absorvem a umidade, a água que tem no ar, e também para reter o máximo de água possível quando chovia, porque ia ficar um período sem chuva. E nesse período sem chuva, a planta ainda precisa de água. E por isso o velame foi treinado ao longo desses milhares de anos para absorver e guardar toda a água que ela pudesse. A Lígia Amara falou assim, ela não sabe fazer xixi. Exatamente, Lígia. O velame não sabe fazer xixi. Ele bebeu, ele vai ficar com aquela água lá dentro até evaporar tudo. Ele não vai devolver. Ou seja, a célula da orquídea foi treinada para absorver o máximo de água possível e ela não vai perder essa água até ela utilizar tudo. Por que que rega demais ou chuva é um problema? Quando tem água demais, a gente não conversou que a célula no meio hipotônico, que é quando tem água demais fora, ela não fica gordinha, ela não fica cheia, ela não fica no máximo, quase estourando? Quando chove, quando tem rega excessiva, essa água fica acumulada em volta dessa célula. E ainda não está isotônico. Ainda tem mais concentração dentro da célula do que fora. E a célula ainda quer absorver mais água, apesar dela não aguentar mais. Nesse processo, o que que acontece? A orquídea,
passa a água que ela absorveu em filinha indiana pro resto da planta. Então, ao mesmo tempo que ela conseguiu liberar um pouquinho de água, porque o que acontece no ciclo da água? A água entra pela raiz, sobe, 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 evapora lá em cima, certo? É isso que acontece na transpiração. A água entra pela raiz, sobe, 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 sobe e evapora. A planta só consegue se livrar desse excesso de água por transpiração. Só assim. E quando tem acúmulo de água na raiz, essa célula já está cheia, a fila para evaporar já está cheia. Lembrando que a evaporação acontece por onde? Pelos estomatos. Se o estômago não está aberto, meu bem, congestionou o processo inteiro. Tem água demais lá embaixo, tem água demais na planta inteira e a planta não consegue se livrar. Isso congestiona o caminho. Vocês entendem? Essa água que está lá parada, a célula quer se livrar de água, mas ao mesmo tempo ela não consegue, porque ela quer absorver mais água. E isso congestiona o processo inteiro de absorção e evaporação. Tá. Por que é tão importante a drenagem em vasos quando tá na chuva? Justamente para essa água não acumular. Quando essa água acumula, a planta não consegue se livrar dessa água em excesso e ela apodrece. Mas por que ela apodrece? Por que a água causa esse apodrecimento? Não é estranho? Eu invoquei com isso. E eu queria descobrir por que a água faz com que a planta apodreça e água em excesso. E eu queria descobrir, e eu não estava achando, eu tive que ir no quinto dos infernos para achar a resposta. Essencialmente o que acontece? Como está congestionado, toda essa via está congestionado. A planta não consegue fazer o transporte de seiva bruta. O que é a seiva bruta? É a água com os nutrientes que estão subindo. Quando tem água demais, além do processo estar congestionado, essa água em excesso não tem nutriente suficiente. Então a planta está absorvendo muita água, só que pouco nutriente dissolvido nessa água em excesso. Entenderam? Sem seiva bruta, não tem fotossíntese. Sem seiva bruta, não tem fotossíntese. Se a seiva bruta não está subindo, porque o caminho está congestionado e tem pouco nutriente nessa água que a gente está absorvendo, porque tem água demais para pouquinho nutriente espalhado nessa água, não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, a planta vai ter que fazer o quê? Depender da reserva energética. Aonde que tem reserva energética? No bulbo, na folha e por último, a que menos tem, que não tem quase nada, na raiz. O que cai primeiro, a folha ou o bulbo? Não é a folha? Quando tá podre, a folha cai primeiro. Não é porque ela tá bamba, é porque ela tem menos reserva energética e ela morre primeiro. Mas o que morre antes das folhas? O que tem menos reserva energética? A raiz. A primeira coisa a morrer quando a planta está congestionada é a raiz, porque a raiz não tem reserva energética. A raiz depende, para sobreviver, da fotossíntese que está acontecendo lá em cima. Sem essa fotossíntese não tem energia e essa energia não desce, não volta lá para baixo, novamente porque está tudo congestionado. E a raiz morre primeiro. Quando a raiz morre primeiro, a raiz apodrece. O que é esse apodrecer? É a decomposição dessa raiz morta. Não é que a água está apodrecendo aquilo. A planta está morrendo. A água foi a causa dessa morte. Não é a água que está causando o apodrecimento. Deu para entender? Porque na minha cabeça eu achava que era a água que estava fazendo a raiz ficar podre. E por isso que a planta morria. Porque a raiz estava podre. Mas na verdade é o contrário. A água congestiona a planta e a raiz morre. Por isso que a planta morre depois. Não o contrário. Pra mim isso foi muito esclarecedor. Faz toda a diferença, porque agora faz sentido. Aí você pensa, tá, mas como que as árvores, as plantas na floresta conseguem sobreviver quando chove? Mesma resposta da
do outro tema, sistema aberto. O solo é muito importante nesse processo. Primeiro, porque a maioria das plantas não é como as orquídeas são epífitas, as orquídeas não foram feitas para ser plantadas em substrato, elas existem na natureza enroladas em caules de árvore e a água nessas orquídeas não fica retida. Não tem um vasinho lá na natureza, no meio da Tailândia, segurando essa aguinha lá para as orquídeas. O que bateu na raiz é o que a planta vai absorver. As árvores grandonas, a vegetação rasteira, eles são evoluídos para viver com aquela quantidade de água. Da mesma forma que uma xerófita, que é um cacto, está adaptado a viver sem água, essas plantas tropicais estão adaptadas a viver com muita água. Então, todo o solo, as raízes dessas árvores grandes e a vegetação rasteira está equipada para absorver aquela quantidade de água que caiu no solo. A orquídea está equipada para absorver o que bateu na raiz, porque choveu, escorreu, é o que ela absorveu. Ela não tem um potinho que está guardada. A orquídea não dá no chão. A orquídea está sempre pendurada em uma árvore, na natureza, gente, na natureza. Por isso que quando a gente coloca ela num vaso, em um sistema fechado, é muito importante você ter uma drenagem boa e tomar muito cuidado com o período que ela vai ficar exposta a essa chuva. Porque se tem uma drenagem boa e essa água não tá ficando parada, vamos supor, você tem uma vanda lá pendurada e choveu durante a noite. Essa água não vai fazer a raiz apodrecer. Mas aí você tem uma FAO em um vaso com pouca drenagem, choveu por uma semana, é outra situação. A gente tem que pensar na umidade relativa do nosso ar, a gente tem que pensar na drenagem, no quanto de tempo ela vai ficar. Você tem que conhecer o lugar que você mora, porque o cultivo de orquídeas varia muito de lugar para lugar. Por quê? Porque de lugar para lugar a gente quer deixar ela o mais próxima possível da condição natural dela. Por isso que muitas vezes, se você for lá de Manaus e você tem uma orquídea e você deixa ela numa árvore, você não vai precisar regar essa planta. Chove todo dia em Manaus, a umidade ambiente do ar é muito alta, entenderam? Ela não precisa de rega, porque ela tá tendo a quantidade de água que ela necessita. Mas aí se você é de um lugar muito seco, um clima mais mediterrâneo, que não chove muito, e aí a sua planta, ela precisa reter um pouquinho mais de água. Isso são adaptações que a gente tem que fazer de cultivo para cultivo. Lembrem-se, gente, as orquídeas são seres vivos, elas são adaptadas para serem do jeito que elas foram. E a gente não tem que adaptar as orquídeas. A gente tem que adaptar o nosso cultivo para ser o mais próximo possível do modo de vida natural dela. Deixa eu tomar mais uma água, eu tô ficando rouca. Vamos ver se eu anotei mais alguma coisa. Uma coisa que eu achei legal. A alteração da cor das folhas ocorre porque a planta não consegue realizar o processo natural de fotossíntese quando ela está muito molhada. Ou seja, você repara que a folha vai amarelando, é porque ela está perdendo aquela clorofila. Ela está morrendo. E a raiz apodrece porque a raiz morreu. A água causou a morte dessa planta, causou a morte dessa raiz. A água quer se livrar do excesso de água, a planta quer se livrar do excesso de água por transpiração. Mas em grandes quantidades, a planta não consegue absorver e expulsar toda essa água, por conta do período de abertura dos estômatos, que é relativamente curto. E também porque, lembrem, a célula da raiz está absorvendo água e ela tem que jogar fora. Mas quando ela não está conseguindo... Ok, eu absorvi água, tô cheia. Consegui passar um pouquinho pro xilema, já absorvi mais de novo. Ela já tá cheia de novo. Congestiona esse sistema, é muita coisa para a planta circular dentro dela. O excesso de água congestiona a transmissão das raízes para o resto da planta e também congestiona a transmissão de nutrientes. Gente, lembra, o xilema transporta a água com nutrientes dissolvidos, a seiva bruta. Não chegou lá em cima a seiva bruta, não vai ter fotossíntese. Não tem fotossíntese, não tem energia.
Quem morre primeiro, quem não tem reserva energética, ou seja, a raiz. E vou dar um exemplo, que é um exemplo meio mórbido. Mas, por exemplo, vamos supor a gente pega eu e a Rafa. A Rafa, gente, ela é muito magrinha. Ela é muito magrinha. Eu duvido que essa menina tenha um pingo de gordura no corpo. Se eu e a Rafa ficássemos, vamos supor, um mês sem comer, infelizmente a Rafa ia morrer primeiro. Porque ela tem menos reserva energética do que eu. Então eu sou a folha, eu sou o bulbo. Eu tenho minha reservinha energética, eu tô de boa, eu consigo resistir um tempinho. Mas a Rafa não. Porque ela não tem essa reserva energética, a raiz não tem. E ao mesmo tempo, acabou essa reserva energética pra folha, pro bulbo. Aí, morreu a raiz, quem que vai levar água pro resto da planta? E a planta morre ou de desidratação ou de falta de energia. Um dos dois. E a raiz morre primeiro porque ela não tá tendo a energia que ela precisa. Ela tá exausta, ela tá exaurida sem energia nenhuma. Com a drenagem correta, impedindo o acúmulo de água no vaso e ao redor das raízes, não tem problema ficar na chuva. Claro que em lugar com pouca chuva, você não pode deixar com uma super drenagem, porque a sua planta pode ressecar. Então, quando eu perguntei para vocês o que vocês achavam, se era mito ou verdade, vocês deram respostas muito sensatas. Depende do período de tempo, depende do seu modo de cultivo, depende do vaso que ela tá, depende da drenagem. Mesmo se for uma planta que está num vaso, uma drenagem muito boa, se ela ficar um mês na chuva sem parar, ela provavelmente vai apodrecer. Tem que tomar cuidado com esses detalhes. Pode ficar na chuva? Depende. Se você é daqui de Maringá, por exemplo, que chove relativamente frequente, é uma chuva curta, você pode deixar sua planta na chuva. Com uma drenagem legal, que ao mesmo tempo que ela aguenta a chuva, ela retém umidade suficiente para quando não está chovendo, perfeito, pode deixar na chuva tranquilo. Se você mora em Manaus e você quer deixar sua planta no vaso, não tem como deixá-la na chuva. Entenderam? Tudo depende. Em essência, a planta pode ficar na chuva? Pode, com os cuidados corretos. Certo? Ficou claro? Pra mim, a parte mais importante era a parte do apodrecimento, que eu realmente não entendia por que a água causa apodrecimento, mas na verdade é o inverso. A água causa a morte da planta e aí a raiz apodrece. E o apodrecimento não é a água que está apodrecendo, é a planta que está se decompondo. E isso pra mim fez toda a diferença, eu entendi muito mais o funcionamento das plantas, pra mim fez muito mais sentido. Eu espero que tenha ajudado vocês também. Gente, ficou claro? Ficou legal? Deu pra entender essa parte? Eu sei que tem algumas partes mais chatas das minhas lives, que às vezes o pessoal não gosta tanto de assistir. Eu entendo perfeitamente, tem gente que não gosta dessa parte mais técnica. O pessoal vem aqui no grupo pra ver planta, pra aprender a cuidar de planta, mas eu sou muito grata a todos vocês que ficaram até agora aqui comigo na live, a gente aprendendo juntos, conversando. Deu pra entender? Ficou bem claro? Vocês têm alguma dúvida, gente? Ótimo. Eu vou esperar vocês irem pensando se vocês têm dúvidas, alguns comentários. Gente, por favor, comentem. O que vocês tiverem dúvida, por favor, comentem. Vamos conversar, podem falar. Enquanto isso, eu vou mencionando os próximos temas que... Mãe do céu, o que aconteceu? Eu quebrei meu copo de pau. Quebrou? Não. Por Deus, Nossa Senhora Aparecida. Não, quebrou nada. Ai, que bom, pelo amor de Deus, que susto. Ai, susto também. Tudo bem aí? Tá tudo bem, tudo bem. Ai, que susto. Derrubou Meu toco de um meu toco. copo de pau. É, que a mãe tem. Não aconteceu nada. Desculpem, gente. Desculpe o susto, fez um barulhão aqui. Nossa, não sei como não morreu. Então, como sempre, as fontes que eu usei para fazer essa live estão ambas na legenda dessa live. A fonte 3 é do planta precisa de adubo ou não, e a fonte 4 é dessa de agora, se a planta pode ficar na chuva. Essas são as fontes. Eu quero fazer todas essas lives, o meu objetivo a partir de agora é fazer todas as minhas lives com fontes, porque pra mim, se eu vou falar de algo científico, se eu vou falar, né, é isso, porque quando na prática, quando a mamãe e o Márcio falam de adubo, quando é na prática, tá ali, a planta tá mostrando que dá certo.
é científico, eu vou dar fonte para vocês. Eu quero que vocês saibam olhar quando alguém tá falando asneira, quando alguém tá falando coisas que não são de verdade. Eu quero que vocês saibam questionar essas coisas, inclusive a mim. Se vocês têm algum questionamento, podem falar. As minhas fontes estão todas na descrição dessa live. Deixa ela. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar. Vou ler aqui o que vocês estão... Capotou, Mônica. Capotou. Denise, o leite é um dos temas que eu vou falando. Durante essa semana, eu ainda vou falar. Vou ler aqui pra vocês o que falta. Tem bastante ainda, só foram 4. Falta 12. A borra de café nas orquídeas, que a Mônica comentou. Pode colar planta? Pode mudar a planta de lugar? A raiz faz fotossíntese? O vaso transparente é para isso? É para a raiz fazer fotossíntese? As aranhas, sapos e outros animais assim fazem mal para as plantas? A argila expandida absorve adubo ou libera gás tóxico? A casca de ovo libera cálcio para as orquídeas? Inseticida tira o efeito do fertiliza? Fertiliza tem larva? Isso é uma coisa que eu já escutei bastante quando eu atendi o WhatsApp e quero esclarecer essa dúvida de uma vez por todas. Leite funciona como adubo. Esse é um dos temas que a gente vai falar durante essa semana. E se você tiver interesse em alguns temas específicos, toda live a gente está colocando quais são os temas que vão ser falados nessa live para vocês verem. O cálcio calcifica a raiz das plantas, calcifica, se colocar adubar com cálcio. E o último, por enquanto, se vocês irem comentando mais, a gente vai fazer mais lives de mitos e verdades. As orquídeas dão menos flor ou não dão mais flor depois da primeira florada. Esses são os temas de mitos e verdades que a gente vai falar. Eu também vou fazer lives que não são de mitos e verdades, são lives que a gente vai jogando aí no meio para não ficar repetitivo, não ficar só mito e verdade. Vou fazer lives sobre meristemas, clonagem, sementes de orquídeas, essa parte da produção laboratorial. Vou fazer uma live sobre como identificar a diferença entre as orquídeas, pela flor, pelo caule, pelas folhas, pelas raízes, por todos esses detalhes, não só a flor, para você conhecer bem a anatomia da orquídea. Vou fazer uma live sobre as bactérias, os fungos, que a Mônica me falou ontem. O que é uma bactéria? O que é um fungo? O que é um vírus? Planta tem vírus. Sim. O que são esses micro-organismos que interagem com a nossa planta? Eles são bons? Eles são ruins? Vou fazer uma live sobre esse tema. O que mais? Vou fazer uma live sobre o fertiliza, não sobre o fertiliza, sobre os fungos micorrízicos, os efeitos deles nas plantas e principalmente nas orquídeas. Tem muita live planejada, todas elas vão ter fontes, vão ser bem explicadinhas. Eu quero mostrar o porquê de tudo pra vocês. Gente, eu fico muito feliz se vocês gostaram da live, muito mesmo. A Regi falou assim, descansa, Maju, sua voz já está pedindo descanso. Nessa quarentena a gente não fala quase nada e na hora de falar a voz cansa mesmo. Eu já vou parar. Obrigada, gente. Obrigada. Fico muito feliz que vocês estão gostando. Muito feliz. A ajuda aqui é que tava apoiado tipo um tronco que tem a mãe tem plantado umas FAO em volta e aí ele tava apoiado, como a gente tá reformando, ele escorregou e caiu. Mas tá tudo bem, não machucou as plantas nem nada. Silvana Israel, qual que é a dúvida? Eu consigo ver o comentário que você perguntou? Quando põe fertiliza, tem que molhar todos os dias? Não, continua o seu cultivo normal. Só molha o substrato antes de coloca o fertiliza, molha por cima de novo, depois faz sua rega normalmente. Não precisa molhar o tempo todo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Vai ser uma quarentena proveitosa. Exatamente, é isso que a gente quer fazer. Aproveitar esse tempo de dificuldade, de estresse, de preocupação, pra gente interagir uns com os outros virtualmente, pra gente continuar tendo essa socialização entre nós, trazer um pouco de alegria, porque também me traz muita alegria vir aqui conversar com vocês nesse período que a gente fica muito sozinho, né? A gente se sente muito sozinho, e é por isso que a gente planejou essas lives. Quer vir aqui comigo dar tchau? Que bonito, não tá preso? Oh, ah! Socorro! Tá Peraí, bom, amor. gente!
Tá bonito, gente, tá bonito. Tá bem anos 80, assim, sabe? Aquele... Tá bem aquela mulher que você gosta de assistir lá do... Nossa, Pai Jesus amado, parece uma torre. Gente, torra na chuva fazendo faxina, gente. Tá tudo bem. Caiu o pau ali da peroba, mas tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Sorte que não caiu no meu pé. Pensa numa madeira pesada. Nossa, é verdade, né? Eu achei que tinha caído em você quando Gente, a minha casa tá criando forma e eu tô desformando. Gente, tá lindo lá fora. Você já postou? Não, Lá depois fora? eu vou postar. Tá né, que lindo, tá tiver ficando tudo muito pronto. bonito o que a mamãe tá fazendo lá fora. Tadinha, tá se matando. Mas tá ficando bom. Não, mas eu tô feliz, tô very happy. Gente, Amanhã tem mais, hein? Que hora? se você estiver... Que horas amanhã? Ah, a gente podia fazer. Você tá acordando que hora? Ah, é muito tarde. Eu gosto de estudar à noite, é quietinho. Ah, então para tomar À tarde. Ah, tá, 3 da tarde? Vocês preferem 3 da tarde ou às 5 horas, gente? Tem que ver a programação da Globo. Ah, é verdade. Ah, tem. É verdade. Tem The Voice. Depois No do The The Voice Voice. não pode. Então vamos fazer às 5? Vamos? Porque o The Voice começou na hora, né? É. Tá, então vamos fazer 5 horas, gente. 5 horas. Muito boa palestra, que bom. Eu não vou estar em quarentena, trabalhando na saúde sem chance. Ai, Ó, beijo. Zezinha. Parabéns pra você. Pra da todos área da vocês saúde. da área da saúde, a Laura, a Orgulhosa Zezinha, de eu não você. sei quais de vocês trabalham nessa área, mas vocês merecem toda a gratidão do mundo. Eu não imagino a preocupação que vocês estão passando no momento. O meu pai e a minha madrasta, a Arlete, eles também trabalham na área da saúde. Meu pai é farmacêutico, a Arlete é enfermeira. E o estresse é muito grande, a preocupação é muito grande. Eu agradeço muito a todos vocês pelo esforço que vocês estão fazendo. De verdade, é muito, muito importante. Cuidem-se, hein? Tome muito cuidado, por favor, tome muito cuidado. Gente, já estamos com 1 hora de live, Jesus Cristo. Foi Então, ótima. eu vou dizendo tchau pra vocês. Minha filha de 20 anos, gente, toda sorte do mundo pra ela, de verdade. Agradece ela por mim. Se não fosse por vocês, pelos profissionais da saúde, literalmente essa situação não tinha mais o que fazer. Gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã às 5 horas tem mais live. Amanhã eu vou falar sobre a borra de café que eu fiquei devendo pra Mônica. É borra, filho, não é borra. Como assim é borra? Não é borra? É borra. Pra mim é borra. Não, borra. Borra. Ai. A borra de café nas orquídeas, na adubação, se é legal, se não é. E eu vou falar sobre colar plantas, se é um mito ou se é uma verdade. Vão pensando aí o que vocês acham. E se pode mudar a planta de lugar no cultivo. Vou falar sobre isso. Bom, pessoal, um beijo no coração de vocês, um bom fim de tarde. Eu agradeço muito a vocês todos pela presença aqui hoje. Eu me divirto muito, eu aprendo muito, eu adoro conversar aqui com vocês, principalmente no momento de tanta dificuldade, de tanta preocupação. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo a audiência de vocês, é muito importante pra mim. Quer dar um beijinho também? Um beijo, pessoal. Obrigada. beijo, gente. Até amanhã às 5. 5 horas da tarde. Ah, e outra coisa, se você ficou com alguma dúvida, você não conseguiu ver a live a tempo, você quer comentar alguma coisa, tem uma publicação minha no Facebook, eu vou editar, eu vou colocar... Ah, não, já tá. Pesquisa lá, hashtag Lives da Maju, tá lá minha publicação. Comenta lá que eu tô vendo todo dia os comentários de vocês, tô anotando o que vocês querem que eu faça live. Se você tiver alguma dúvida, eu vou responder, comenta lá, se eu não vi aqui também. Gente, beijo, boa noite a todos, boa sorte, muito cuidado. Tchau!